Muito bem, pessoal. É, então, finalizando a série, né, do cálculo do coeficiente gama z, né, já de posse aí dos efeitos de segunda ordem, né, agora vamos verificar a estrutura quanto aos deslocamentos limites que a NBR 6118 prescreve e também comparar os resultados com o obtido no software EBERIC. Então, vocês digitam aí no Google o seguinte, para visualizar essa tabela, você digita tabela 13.3. Pode digitar NBR 6118 aí, não é necessário que já apareça essa NBR aqui. Então, o que diz a NBR, né? Quando eu vou fazer essa verificação do limite de deslocamento para efeitos em elementos não estruturais, paredes, movimento lateral de edifícios, que é o que nós estamos analisando, né? Movimento lateral de edifícios. Então, aqui em cima aqui, ó. Então, deslocamento a considerar, né? Provocado pela ação do vento para combinação frequente. Então, SPSI 1030. Então, observem aqui e o deslocamento limite. Globalmente falando, H por 1700 e entre pavimentos, HI dividido por 850. Muito bem, então essa tabela é para a gente fazer essa análise aí, ter esse valor de psi e verificar aqui o quanto pode deslocar. Então, de posse desses valores, vamos voltar aqui. Então, a gente... Desculpem, pessoal. Criem aqui uma tabela e na primeira coluna coloque as alturas. Agora em ordem decrescente, só para facilitar a subtração aqui. Na segunda coluna, coloque os deslocamentos em centímetro, que a gente obteve lá no F2. Na terceira coluna, nós multiplicamos para a combinação frequente aqui do vento, o psi1 de 0,3 vezes o deslocamento aqui de 2,52. Então, fazendo 0,3 vezes 2,52 dá 0,756. Faz isso aí para todas as alturas aí. E na terceira coluna é o que? A variação. A variação da combinação vezes o deslocamento. Então, 0,756 menos 0,7308 vai dar 0,0252. Faz esse menos esse, encontra esse. Esse menos esse, encontra esse. E sucessivamente, até que no último, como não tem como, repete ele. Então, essa tabela aqui ajuda muito nessa análise global e local aqui. Globalmente falando, o limite então é H por 1700. O H é a altura total, 21 metros, no caso 2.100 centímetros. 2.100 dividido por 1.700, encontramos um valor aí de deslocamento global de 1,23. Então, no caso, essa primeira coluna, essa terceira coluna, é a coluna de deslocamento global, é o nosso limite. O que quer dizer isso? Então, o maior valor aqui dentro, vamos ver, é o primeiro, né? Lá no topo, 0,756. Então, o maior deslocamento global da nossa estrutura é 0,756. Como o limite é 1,235, então, se está menor que o limite, ok. Localmente falando, então, a fórmula é, no caso, o HI, que é a diferença entre pavimentos, dividido por 850. Então, o HI e a altura é 3 metros 300 centímetros. Dividido por 850, 0,353. Então, a gente pega aqui o maior valor da última coluna, localmente falando. O maior valor, então, é para 6 metros 0,17. Então, como o nosso limite ele é bem maior do que o que teve aqui na última coluna, então está ok. Então, a nossa estrutura passou com tranquilidade aí pelo que a norma prescreve de deslocamento. Então está certo. Agora vamos processar a estrutura aqui no EBERIC. Eu lancei aqui a estrutura no EBERIC aqui, a mesma que a gente calculou, e vamos processar. Vamos processar a estrutura
E vamos, só deixando aqui claro nas configurações, né, estamos considerando aí o P-delta, né, para análise de segunda ordem, se no caso precisar. Então eu vou processar a estrutura aqui, eu vou pausar o vídeo e daqui a pouco eu volto, tudo bem? Muito bem, pessoal, aqui a estrutura foi processada no Eberic, né, vamos verificar os resultados. Vamos analisar o seguinte, né, primeiramente o coeficiente gama Z maior aqui deu 1.11, né? O nosso, aqui no cálculo, havia dado 1.135 e o outro 1.12, né? Então, diferença mínima aí, pouca coisa. Lembrando, né? Por que vai dar essas diferenças no software? Primeiro, precisão, né? Questão de arredondamento. A questão de estar considerando a análise de segunda ordem, então, o software aí, no caso, está fazendo aquela consideração da não linearidade física e da não linearidade geométrica. Então, por isso que vai dar essas pequenas diferenças. É aceitável, mas é um valor aceitável. Não seria aceitável se, por exemplo, o meu tivesse dado 1,20 e aqui 1,11, né? Uma diferença muito grande. Mas, como a diferença foi próxima, né? Quando vimos a segunda situação deu 1,11, então, 1,12, foi 1,11 deu software, 1,12 deu menor e 1,13 maior. Então está dentro do aceitável aí. Observe o seguinte, né? Por que desde o início, né, eu disse que não faria na direção Y, na outra direção? Observe que tanto o deslocamento, né, horizontal quanto o coeficiente gama Z deu baixíssimo, deu um valor praticamente desconsiderável. Então aqui, ó, o coeficiente gama Z na outra direção deu 1,02, ou seja, 2% de segunda ordem com relação à primeira. Então, por isso que desde o início eu já previa, né? E isso é aquela visão ali estrutural de que na outra direção não predomina. Mas como a NBR estipula, o software também calcula nas duas direções. Voltando, né? A análise no deslocamento na horizontal aqui. Então o limite, né? Que a gente calculou também 1.24, ele arredondou ali, né? A gente deu 1,23 aqui. E o nosso deu 0,756, o maior valor. Ali deu 0,88. Então é uma pequena diferença aí também, né? De 0,13. Um pouco considerável, sim, mas não muito, tá? Tá dentro aí eu acho que visualmente isso é aceitável. Então os deslocamentos horizontais bem próximos, né? 0,88, 0,75, aceitável, muito bem. E a questão por exemplo, aqui também, né? É bom a gente observar o deslocamento no topo. O nosso deu 2,52, né? Observem que deu 2,50. Então, bem próximo também, né, do que a gente havia encontrado. Então, pessoal, era isso. O final do vídeo era fazer essa comparação aí para ver se estava convergindo ou divergindo do que o software fazia. Como vocês viram aí, né, o método qual eu passei para vocês, ele é bom, né? Ele tem resultados bons e que você possa fazer um bom proveito aí, né? Muito obrigado, fiquem com Deus e aguardem os próximos vídeos que já tem vídeo novo saindo aí. Então, desde já, muito obrigado. Até mais.